Livro de Isaías, capítulo de número 40. Título do capítulo: O livramento prometido ao povo de Israel. Verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Verso 2. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Verso 4. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Verso 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Verso 6. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Verso 7. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva. Verso 8. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Verso 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente e levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Verso 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Verso 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, de entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele guiará mansamente. Verso 12. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Verso 14. Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Verso 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Verso 17. Todas as nações são como nada perante ele, que ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Verso 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Verso 19. O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. Verso 20. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe, artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Verso 21. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Verso 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 23. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Verso 24. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. Verso 25.
A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Verso 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Verso 29. Dá esforço ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão.